O Espírito Santo está discutindo uma questão extremamente importante para ele nesse momento, que diz respeito à afirmação do aspecto mais refinado da sua economia, que é a vocação para a área de serviços. A economia capixaba tem uma clara propensão para agregar maior valor econômico à sua atividade, com a disponibilidade de serviços na área de infraestrutura, na área de logística particularmente. E está ameaçada agora pelos critérios que se discute o processo de duplicação da BR-262. Várias entidades têm se manifestado e está aqui conosco o presidente de uma entidade que tem se manifestado com maior ênfase, de maneira mais incisiva, questionando os aspectos dessa privatização que vem a ser o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA Espírito Santo. E aqui nós temos a presença do seu presidente, o engenheiro Helder Carnielli. Presidente, o que está acontecendo de fato, está levantando vocês a oferecer uma série de questionamentos ao processo da duplicação da 262? Telespectadores da TV Tribuna, Eustáquio Palares, antes da gente levantar propriamente o assunto, vamos fazer um histórico, né, como nós chegamos a ter essas posições. É uma posição que visa defender o povo do Estado do Espírito Santo, principalmente aqueles que estão no entorno da rodovia que vai ser duplicada. O nosso conselho tem um GT de infraestrutura, que é o Henrique Zimmer, um engenheiro, infraestrutura e mobilidade urbana. Ele coordena esse grupo de trabalho, esse GT de trabalho. Ele, no momento que foi lançado os primeiros editais, as primeiras audiências públicas, antes de fazer o edital, teve as audiências públicas, ele esteve lá representando o Conselho e levantou essas questões que, mais uma vez, na história do Espírito Santo, a federação tem olhado de forma bastante discriminatória naquilo que se pretende construir, mais especificamente, agora 262 nós vamos conversar. O contrato, ele tem duas partes. A parte de Minas Gerais e a parte do Estado do Espírito Santo. A parte de Minas Gerais vai ser executada com dinheiro financiado pelo BNDES, cash. Tem time para iniciar e terminar a obra. E a parte do Espírito Santo, que é uma parte que envolve uma construções mais arrojadas pela geografia da região, que exige uma engenharia mais profunda para fazer a duplicação, essa parte vai ser financiada pelo recurso do PAC e o DENIT que vai gerenciar este empreendimento. No Estado do Espírito Santo, só para se ter uma ideia, a rodovia do contorno tem mais de 20 anos e ainda não terminou. A tecnologia dela já está ultrapassada pelos tempos modernos. Desde aquele entroncamento que tem ali perto do Ceasa, até a obra de arte da engenharia já está ultrapassada. Podia ter feito uma coisa mais elegante e menos impactante na parte cênica. Na parte da rodovia do Espírito Santo é 179 quilômetros e na parte de Minas Gerais são 189 quilômetros. Quando 10% de Minas Gerais estiver pronto, assim está o edital, isso vem favorecer que a concessionária possa pedagiar o trecho inteiro. Com isso, o Espírito Santo vai financiar a obra de Minas Gerais. Isso é uma quebra dos princípios básicos do Pacto Federativo de Igualdade. O Espírito Santo vem tomando prejuízos e prejuízos quando se lidar com a federação. O Espírito Santo vem tomando prejuízo na parte do aeroporto, na área de portuária e na área de logística. Você tem uma grande perda econômica que pode ocorrer com o Estado do Espírito Santo ao fazer Minas Gerais, até no trecho de Realeza, duplicado, vem a 102, a 116, que vai ser duplicada, depois no norte de Minas vai lá para o Porto Açu, e certamente toda a logística de transporte migrará para esse porto. O Espírito Santo terá grandes prejuízos na sua logística de distribuição. Esvazia a nossa logística, né? Esvazia a nossa logística. O que o Conselho fez? Fez esse estudo, observando o trânsito, observando o pedágio, observando ser ouvidos os municípios que não foram ouvidos e observando o critério de logística propriamente dito. Com isso,
uma obra que da monta, que é na área geográfica do Espírito Santo, nós temos muitas preocupações se o Estado, a União, terá agilidade de 5 anos para se fazer igual o tempo final foi dado para Minas Gerais. Nós temos certezas quase absolutas que isso não vai acontecer. O Espírito Santo, mais uma vez, vai tomar um prejuízo coordenado pelo governo federal. Pelos antecedentes, fica pronto em Minas Gerais, fica inconcluso o Espírito Santo, a 262 encontra com a 116, aí desce toda a carga para outros destinos. Nós temos muitos exemplos concretos a respeito dessas obras federais que têm passado ao longo desses anos no Estado do Espírito Santo. Ô, presidente, vamos admitir, a União está sendo madrasta, né? Além de ser madrasta, nós tivemos, mais recentemente, grandes perdas na economia capixaba. Nós tivemos o enfrentamento da Lei Fundap, que pernearam o Espírito Santo, pernearam, e foi uma perda de receita que hoje, neste momento, os municípios estão tendo já dificuldade nos seus caixas, porque esses recursos eram repassados numa distribuição montada pelo Estado do Espírito Santo, pelo governo do Estado. Nós tivemos perdas no aeroporto, nós tivemos perdas que tentaram tomar o nosso royalty, as que royalty para ter... Eles não fazem a conta das questões sociais que um empreendimento de monta do tamanho da Petrobras traz no entorno de uma abertura de uma unidade qualquer. Então, o Espírito Santo tem passado por vários momentos difíceis que tem se superando com política. Mas por isso que o nosso Conselho, ao observar essa construção desse edital da 262, fizemos um estudo distribuindo para todos os políticos das nossas bancadas federal, estadual. Nós tivemos também uma discussão dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Fizemos reunião com os munícipes, fizemos reunião com a Munis, principalmente aos prefeitos que estão no entorno. Então, a formatação do edital não foi ouvida às comunidades do entorno e, mais uma vez, a gente está observando que isso vem prejudicar drasticamente a economia capixaba, a população do entorno, e por isso que nós estamos abrindo os olhos dos políticos que estão tanto da bancada federal como da bancada estadual e os prefeitos. Que alternativa? Vocês ofereceram alguma alternativa? Claro. Eu acho que a duplicação deveria priorizar os trechos de maior fluxo de carro. Os maiores fluxos de automóvel, onde tem os maiores nichos de acidente. Trechos mais críticos. Mais críticos, os gargalhos deveriam ser priorizados. Tanto e paulatinamente. O que fosse fazer 20 quilômetros em Minas, tinha que fazer 20 quilômetros em Espírito Santo. Se fosse fazer 100 quilômetros em Minas, tem que fazer 100 quilômetros em Espírito Santo. Paulativamente e com o mesmo cronograma de tempo. Isso que é importante. Isso aí é uma proposta que o GT tirou para comunicar à comunidade. E o pedágio? O pedágio deveria ser cobrado quando efetivamente a obra estivesse pronta. Quando o capixaba estivesse, de fato, desfrutando do serviço. O pedágio proposto, quando 10% da obra do lado de Minas estiver pronto, permite pedagiar o trecho todo. Ou seja, nós vamos financiar a empresa que ganhar em Minas Gerais, porque é dinheiro do BNDES de Minas Gerais. E o Espírito Santo, que é um dinheiro da União, vai estar construindo com recurso próprio, mas o povo que está financiando a empresa de Minas Gerais. Então, isso daí é um ponto muito crítico da questão da distribuição do pedágio. O outro ponto que deveria ser feito era fazer um cadastramento de cada 5 quilômetros dos produtores e das famílias que moram no trecho, e essas pessoas sejam liberadas do pedágio, porque, pelo menos naquele primeiro trecho, porque eles estão no seu dia a dia, tem que fazer um cadastramento. Isso também o edital não prevê. Tem um passe livre ali, né? É um passe livre para essas pessoas cadastradas. E outra coisa que foi observada, que a construção, tanto das partes que tem os acessos dos municípios ou das cidades, também tem que se melhorar muito no que se diz da concepção de obra de arte, de engenharia desses trechos. E ouvir os moradores. Não foram ouvidos em momento algum. Quando eu falo ouvir os moradores, ir nos municípios de cada região e discutir numa audiência pública os moradores.
os benefícios, os impactos econômicos positivos e negativos, os impactos ambientais que poderiam acontecer no trecho. Isso daí falta o edital complementar, falta o edital considerar essas questões que foi levantada pelo nosso GT de infraestrutura no Conselho. Tá, mas aí houve um encaminhamento às autoridades competentes, vocês tiveram algum tipo de retorno? Como está as demarches, como é que está esses encaminhamentos? Olha, nós encaminhamos a todos os políticos, porque essa questão de fazer o ajuste desse edital passa pela esfera política. O Conselho não tem esse feedback, digamos assim, para chegar à União e dimensionar essas questões. Então, a questão é política. Nós orientamos os políticos, tem senador, o senador Ricardo Ferraço fez algumas defesas a respeito dessas observações que nós colocamos, até acrescentou algumas outras mais, que é muito interessante também. E o governo do Estado, nós já encaminhamos para o governo do Estado, o Renato também se pronunciou a esse respeito. O modelo concebido da 262 é mais um tiro no pé do povo capixaba. E está sendo perseguido novamente pela federação, não respeitando o Pacto Federativo, no mínimo da isonomia, de se beneficiar de uma obra que tem tanta importância, não só para o Espírito Santo e para o Brasil. Porque aqui é um corredor de exportação e o Espírito Santo tem essa vocação, como você mencionou, de logística, de exportador, entendeu? Passa muita coisa do país pelos portos capixaba. Isso não foi, mais uma vez, observado. Agora, presidente, outra alternativa seria também abrir a oportunidade para empreendedores capixabas, a exemplo do que aconteceu aqui na 101, né? Surgiu um consórcio capixaba interessado, fizeram depois uma composição, me parece. Né? Essas questões poderá vir a acontecer, eu creio que depois do processo licitado, entendeu? Uhum. Porque antes de licitar também, as empresas capixabas vão ter o direito de participar, desde que atenda o edital explicitamente colocado. O que não pode deixar é que esse edital permaneça como está. Esse edital, a gente volta a falar, é um edital que prejudica o povo capixaba. Uhum. Entendi. Então, porque outro aspecto a considerar exatamente é o processo de construção, de duplicação e depois o aspecto da manutenção, né? Da gestão do projeto depois de pronto, né? Olha, isso são situações comuns que acontecem num processo licitatório de construção e o processo de manutenção. A concessão, ela já contempla essas observações que você está levantando. Já contempla, inclusive, a manutenção posterior. Lógico. O que é mais gritante ainda é que para entregar a obra à concessionária vencedora, o DENIT agora, com a rapidez, está recapeando. Um recapeamento ainda que não tem ainda muita consistência de termo de seguridade, de engenharia, de durabilidade. Popular maquiagem. É uma maquiagem na parte do Espírito Santo, na parte de Minas também, mas com isso vai abrir, antes de estar qualquer coisa duplicada, vai permitir, quando tiver 10% lá em Minas Gerais pronto, permite pedagiar esse trecho todos. Quer dizer, sem abrir 1 metro a mais de largura ou melhorar os acessos, nós já estaremos pagando o pedágio. Bom, o nosso tempo termina por aqui nessa edição de hoje, 9 minutos, mas a gente continua amanhã com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, do Espírito Santo, Helder Carnieri, aqui no 9 minutos. Até amanhã, então. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender